Olá, meu nome é João Kramer, estudo estatística na UNB, Universidade de Brasília. Estou fazendo uma matéria com o professor Lucas Moreira, chamado Práticas de Extensão. Vou falar sobre o tratamento da informação para vocês. Vou conversar sobre a média, mediana e mostrar 3 tipos de gráfico: o gráfico de barra, o gráfico de linha e o gráfico de dispersão. Vamos começar pela média e pela mediana. Então vamos considerar uma empresa com o seguinte quadro de funcionários, conforme essa tabela aqui. Tem o João, Maria, Pedro, o Ivo e a Renata. O João ganha R$1.000, a Maria R$2.000, o Pedro R$1.500, o Ivo R$1.700 e a Renata ganha R$3.000. A média, como vocês já devem saber, é a soma de todos os salários dividido pela quantidade de valores. Então, se a gente somar esses valores aqui e dividir por 5, nós vamos chegar numa média de R$1.840. E a mediana? A mediana é o valor que divide esses salários aqui ao meio. Então, se a gente ordenar por salário, então o João ganha 1.000, Pedro 1.500, o Ivo 1.700, a Maria 2.000 e a Renata 3.000. A gente vai perceber que o valor que divide os salários no meio é 1.700. O salário do João e do Pedro vão ficar abaixo de 1.700 e o salário da Maria e da Renata vão ficar acima de 1.700. Ou seja, o salário do Ivo, nesse exemplo aqui, é a mediana. E se a gente incluir um funcionário que ganha R$10.000, como é que ficaria a média e a mediana? Então aqui foi incluído a Marcela ganhando R$10.000. O que aconteceu com a média? A média ela mudou bastante. Ela pulou para 3.200. Antes era 1.840. Mas a mediana ela continuou mais ou menos próxima do valor anterior, que era 1.700. A mediana foi para 1.850. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com esses valores de média, sempre observar a mediana, porque quando a mediana está muito distante da média, porque algum valor está puxando ela para cima ou para baixo. Por que para baixo? Porque eu poderia ter incluído aqui um salário de R$100 e essa média ia baixar, mas a mediana ia continuar próxima de 1.700, que era o valor anterior. Ok? Então fiquem ligados com essa questão da média. Procurem sempre observar também, se possível, o valor da mediana. Bacana. Vamos falar agora do gráfico de barra, o gráfico de linha, o gráfico de dispersão. Mas para isso, eu preciso de apresentar para vocês os dados sobre os quais nós vamos trabalhar. Aqui, a gente recuperou os dados do Campeonato Brasileiro de 2021 até a 18ª rodada. Então a gente tem aqui a coluna da rodada, a data que o jogo ocorreu, quem é o mandante. Mandante é quando o time joga em casa. E quem é o visitante? O visitante é quando o time joga fora de casa. E o placar. Então aqui na rodada 1 nós temos o Cuiabá, que empatou com o Juventude em 2-2. Cuiabá jogou em casa, o Juventude jogou fora de casa. Na rodada 1 o Bahia ganhou do Santos de 3-0. E assim sucessivamente até a 18ª rodada. O gráfico de barras, para a gente apresentar o gráfico de barras, a gente vai organizar esses dados daqui de cima da seguinte maneira. Então nós temos aqui o time, o tipo e a quantidade de gols. O América Mineiro, como mandante, jogando em casa, fez 7 gols. O América Mineiro, como visitante, jogando fora de casa, fez 8 gols. O Atlético Paranaense, mandante, 12 gols. O Atlético Paranaense como visitante, 11 gols. E assim vai para todos os times.
esse gráfico de barras sobrepostas aqui, como é que ele funciona? No eixo X, o eixo das abscissas, estão os times. E no eixo Y, o eixo das ordenadas, tem a quantidade de gols marcados. Em azul, são os gols como visitante. E em vermelho, são os gols como mandante. Então vamos tentar responder algumas perguntas olhando para esse gráfico aqui. Qual time fez mais gols? Olhando para o gráfico aqui, fica claro que foi o Flamengo. A soma de gols dele como visitante, barra azul, e como mandante, a barra vermelha, é maior do que a dos outros times. Qual time fez mais gol como visitante? Visitante é a barra azul. São as barras azuis. E a gente olha aqui também claramente que o time que fez mais gol como visitante também foi o Flamengo. Agora, se eu quiser saber qual time fez mais gols como mandante, que é a barra vermelha, aí já fica um pouco mais complicado, porque eu fico na dúvida se foi o Flamengo ou se foi o Palmeiras, né? Se eu quiser saber também quantos gols o Palmeiras fez como visitante, que é a barra azul, parece que foram 10 gols, mas não está muito preciso. Então, o outro gráfico de barras é o gráfico com as barras lado a lado. E esse gráfico aqui é o mesmo gráfico, tem as mesmas informações do gráfico de cima, só que as barras estão lado a lado, não estão sobrepostas. E aqui fica claro que o Palmeiras ele fez mais gols como mandante do que o Flamengo. E quantos gols o Palmeiras fez como visitante? O Palmeiras fez 10 gols como visitante. A barra azul corta exatamente aqui a linha do 10, certo? Mas isso, vamos dizer, a gente deu meio que sorte, porque se a gente for ver os outros times, esse aqui, por exemplo, quantos gols ele fez? Foi 16 ou 17 o Fortaleza. O ideal é que em cima de cada barra tivesse a quantidade de gols, mas isso também pode trazer, fazer com que o gráfico fique um pouco poluído, com muitos números. E aqui embaixo é esse mesmo gráfico, só que girado 90 graus. Os gols estão no eixo X e os times estão no eixo Y. Tá? Bacana. O próximo gráfico que nós vamos ver é o gráfico de linha. Mas para isso, os dados foram organizados da seguinte forma: tem a rodada, o time e quantos gols o time fez naquela rodada. Então, por exemplo, o América Mineiro na primeira rodada não fez gols. O Atlético Paranaense na primeira rodada fez um gol. O Atlético Goianiense na primeira rodada também fez um gol. Aqui eu não sei se ele ganhou ou perdeu. Só estamos registrando aqui a quantidade de gols. Colocando isso no gráfico de linha, no eixo X, no eixo das abscissas, nós temos as rodadas. E no eixo Y, o eixo das ordenadas, a quantidade de gols. E aqui a legenda com todos os 20 times do campeonato. A gente já percebe que esse gráfico aqui não ficou legal, ficou bem confuso, muito confuso, apesar da gente conseguir tirar algumas informações daqui. A gente percebe que a maioria dos times em alguma rodada não fez nenhum gol, que esse time aqui, que eu não sei exatamente qual fez 5 gols em 3 rodadas sucessivas. Esse time aqui, ele fez 4 gols em 3 rodadas sucessivas, mas não é um gráfico adequado quando se tem muitas categorias, muitos times. Então vamos tentar desenhar esse gráfico com menos times, só com o Bragantino, Fortaleza e o Palmeiras. O gráfico ficou bem mais limpo aqui, e a gente consegue tirar algumas informações sobre esses 3 times aqui. Então, qual time fez mais gols numa rodada?
a gente consegue ver que foi o Fortaleza. Na rodada 2, ó, Fortaleza é a linha verde. Ele fez 5 gols na rodada 2. Qual time não fez gol em alguma rodada? Todos os times, porque todos os times tocam o 0 aqui embaixo. Qual time ficou mais tempo sem marcar em rodadas sucessivas? Foi o Palmeiras, sem marcar, não fez nenhum gol. Ó. O Palmeiras ficou na rodada 16 e na rodada 17 sem fazer gols. E qual time marcou a mesma quantidade de gols em rodadas sucessivas? Foi o Fortaleza, com um gol nas rodadas 11, 12, 13 e 14. Está aqui o Fortaleza, que é a linha verde. Então na rodada 11, 12, 13 e 14 ele fez um gol. Ok? E por fim, vamos falar aqui dos gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele é muito bom quando a gente quer comparar variáveis, né? Por exemplo, quando a temperatura aumenta, as vendas de sorvete normalmente aumentam. Quanto mais alcoolizados os motoristas dirigem, maior a quantidade de acidente. Então, tem essa notícia aqui de dezembro de 2020, o calorão de mais de 40 graus faz vendas de sorvete e açaí crescerem no Tocantins. Se a gente for olhar o gráfico de dispersão, no eixo X nós temos as temperaturas 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. E no eixo Y das ordenadas nós temos a quantidade de venda de sorvete. A gente consegue perceber claramente que é uma tendência de crescimento das vendas de sorvete quando a temperatura aumenta. É claro que tem uma pequena queda aqui, ó, e outra pequena queda aqui entre o 26 e o 27, mas no geral a gente percebe que à medida que a temperatura aumenta, a quantidade de venda de sorvete também aumenta. E vamos tentar encaixar esse gráfico, fazer um gráfico de dispersão para esses nossos dados do Campeonato Brasileiro. Então aqui foi criada uma tabela com as rodadas, a quantidade de gols do Palmeiras e a quantidade de gols do Fortaleza e o total de gols. Então na rodada 1 o Palmeiras não fez nenhum gol, o Fortaleza fez 2 gols, o total de gols é 2. Na rodada 2 o Palmeiras fez 3 gols, o Fortaleza fez 5 gols, o total é 8. Vamos ver se existe alguma relação entre os gols do Palmeiras e os gols do Fortaleza. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico de dispersão. Já batendo o olho no gráfico, a gente vê que não existe nenhuma relação entre gols do Fortaleza e gols do Palmeiras. Ou seja, esse gráfico aqui mostra que não tem relação. Se o Fortaleza faz muito gol, o Palmeiras também faz muito gol. Se o Fortaleza faz pouco gol, o Palmeiras faz poucos gols ou muitos gols. Os pontos estão bem dispersos, né? E mais, esse gráfico aqui, a gente perdeu a informação da rodada. Nós só temos a quantidade de gols do Palmeiras e do Fortaleza. Então, qual foi a quantidade máxima de gols que o Palmeiras fez em uma rodada? Por aqui a gente vê que foram 3 gols. O Palmeiras fez no máximo 3 gols em uma das rodadas. Não sei qual rodada que foi. Qual a quantidade máxima de gols que o Fortaleza fez em uma rodada? Foram 5 gols. Por que não existem 18 pontos no gráfico, já que foram 18 rodadas? Isso aqui é muito interessante. Se a gente olhar as rodadas 3, 6, 9 e 13, estão aqui em cima. Rodada 3, rodada 6, rodada 9 e rodada 13. Em todas essas rodadas, o Palmeiras fez um gol e o Fortaleza também fez um gol. Só que essas 4 informações, elas estão representadas só nesse pontinho aqui, ó.
um gol do Palmeiras e um gol do Fortaleza. Esse ponto aqui, ele representa 4 informações. E a gente não tem condições de saber por esse gráfico aqui, olhando para esse gráfico, quantos gols o Palmeiras fez no campeonato ou quantos gols o Fortaleza fez no campeonato. Isso aqui acontece também no gráfico de venda de sorvete conforme o aumento da temperatura, porque um desses pontinhos aqui pode estar representando mais de uma informação. Ou seja, eu posso ter tido temperaturas de 20 graus no Tocantins durante alguns dias, sucessivos ou não, e a mesma quantidade de venda de sorvete. Então, o gráfico de dispersão, ele é interessante para a gente verificar se existe alguma relação entre a variável que está no eixo X e a variável que está no eixo Y. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês e muito obrigado pela atenção.